Melhorar o cabo. Tá ótimo. Então, Então, prazer. primeiro, me conta um pouquinho de você. Prazer, pois é. Que legal que estou dando essa entrevista para você. Me conta um pouquinho de você. Você ainda Tô muito está feliz. estudando na... Ah, que bom. Você está fazendo projeto de fim de curso, né? Sim, fazendo TCC e assim, o meu tema é justamente esse, né? Inteligência artificial, os impactos que ele traz não só para a sociedade, mas assim, né? Principalmente para o jornalismo. Aí, quem me indicou, falou de você, ela até me passou 2 artigos que você escreveu, né? Falando Uhum. sobre isso, foi até a Lívia. Me Aham, a indicou Lívia, que aqui na foi faculdade. Aham. isso. A Lívia fez doutorado na época que eu estava fazendo mestrado. Ela voltou por aí ou ela está em Minas ainda? Ela tá lá ainda. Ah, legal. Assim, o dia que ela vem, né? Eu acho que ela vem no começo do ano, não sei. Aí ela Aham. pede seu contato, falei, ah, eu vou falar com ela. Manda um beijão para a Lívia. Mano, É, mano. a pesquisa dela é super legal também, mas não é tão focada no jornalismo, né? Ela Foi o que ela discute me mais a falou. questão. Uhum. É, Acho que ela abrange mais e o geral, né? uhum. Depois que eu fiz o mestrado lá na UFMG, aí eu vim agora para cá, comecei o doutorado esse semestre na Universidade do Nossa, Texas, que em Austin. legal. E, inclusive, para você que está gostando desse tema, Uhum. Não, tô super é, animada. então, tem um festival, eu não sei até que ponto você entende inglês, Nossa, que... mas tem um festival que vai acontecer essa semana, que eu acho que é um dos festivais que eu mais gosto, assim. Deixa eu pegar aqui, que eu até mandei para o meu professor. Ixi, eu mandei de um outro e-mail, pelo jeito. Só um minutinho. Ele me respondeu, mas ele me respondeu por algum e-mail. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, qual e-mail? Deve ter sido esse aqui. Isso. Então, olha que legal. Eu vou te mandar esse link. É um festival de jornalismo e inteligência artificial, lá pela London School of Economics, a LSE, tá? Eu acho que é legal você dar uma olhada no que eles estão falando. Eles lançaram agora, além do Journalism AI Festival, deixa eu ver se eu acho aqui. About Journalism AI, deixa eu ver se eu acho aqui. Eles lançaram um PDF, que aí esse PDF é bem tranquilo de você conseguir traduzir, porque está no Google. Você pode usar uma ferramenta de tradução do Google automática no Google Chrome, não sei se você conhece ela. Ai, que ótimo. Te dando aí duas coisas que são interessantes que saíram por agora, tá? Eu acho que são bons inícios aí. Se você depois precisar de artigo, alguma coisa, tem alguns artigos que. Nossa, tem um artigo recente que eu li agora que eu adorei a discussão, de 2021, que é Nossa, é uma recente, né? revisão recente. Nem sei o autor, ele é europeu, mas eu esqueci o nome. Eu não sei se ele é da Dinamarca. Eu gosto muito da visão que os europeus têm, mais até do que a visão dos americanos. Estou tendo um desafio aqui, mas é interessante, porque eu estou querendo conversar aqui com Unidos, o pessoal acha um pouco diferente, assim. Então, vamos ver. Eu tenho que convencê-los, mas vamos ver se vai dar certo. Acho que vai. No final das contas, vai dar certo. Mas está sendo um desafio. Porque eu tenho uma visão de inteligência. A gente tem algumas visões de inteligência artificial. Eu só vou te fazer essa introdução, aí você pode seguir com suas perguntas. Mas a gente tem algumas pessoas, a gente chama até academicamente, que seriam visões mais deterministas tecnológicas, ou até mais vinculadas com esse paradigma que a gente tem lá no Vale do Silício, no Silicon Valley, na Califórnia, nessas grandes empresas de tecnologia,
É uma visão de que tecnologia e inteligência artificial é neutra, só é positiva, só vai trazer coisas boas para a sociedade. Então, é uma visão muito limitada e que acaba achando também que a tecnologia pode substituir o humano, o lado humano, o ser humano na profissão, então gera algum medo, né, para os profissionais. Nossa, será que a minha profissão vai acabar? Eu vou ser substituído por robôs e por aí vai. Essa é uma visão mais simplificada. Eu tento fazer uma discussão, principalmente no jornalismo, número um, que chame atenção para o lado humano e para mostrar que o jornalismo sempre foi uma profissão moldada pela tecnologia. O jornalismo ele só existe por causa do desenvolvimento tecnológico, das tecnologias de comunicação, a começar pela prensa de Gutenberg, pelo rádio, pela televisão, pela fotografia, pela internet. E a inteligência artificial seria aí mais uma tecnologia que vem para pegar entre várias tecnologias, e a gente tem que focar no quê? No que é o bom jornalismo? Qual que é o papel do jornalismo na sociedade? Qual que é o lugar do jornalismo na sociedade? Algumas pessoas têm uma visão jornalística ainda muito focada no jornalismo dos meios. E esses meios tradicionais, depois da chegada da internet, por N motivos, da forma como eles encararam a chegada da internet lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, isso acabou gerando uma crise financeira muito grande para esse jornalismo que eu chamo de jornalismo tradicional, jornalismo com J maiúsculo. Algumas pessoas ainda acham que isso é o jornalismo, né? O jornalismo a gente se forma jornalista para trabalhar em grandes meios. Eu já acredito que não. O jornalismo é uma coisa que se estende e é muito maior do que só pensar o jornalismo focado e centrado nos meios de comunicação, seja lá impresso, ou televisão, ou rádio. E eu acho que a inteligência artificial ela chega aí para mudar um pouco esse lugar também, para desafiar a gente a pensar que novos jornalismos que são possíveis nessa sociedade que a gente vive e para combater também a desinformação. E aí é nesse cenário que algumas pessoas, inclusive um professor meu aqui, ele acredita que jornalismo automatizado ou a aplicação da inteligência artificial no jornalismo esteja limitada à produção de notícias sem a intervenção humana. Essas notícias que a gente já viu publicadas pela Associated Press, pelo New Science, pelo Le Monde, e que elas vão se multiplicando, né? Uhum. E eu estou querendo levar esse jornalismo automatizado para um outro lugar. Na verdade, a gente precisa de usar a inteligência artificial não para produzir mais conteúdo. A internet já está inundada de conteúdo e eu acho que qualidade é melhor do que a quantidade. A gente precisa de entender como que essa tecnologia pode ajudar a gente a produzir bons conteúdos, boas matérias, um jornalismo investigativo de qualidade. Porque se a gente pensar que o jornalismo, e aí vem um pouco desse descaso que os grandes meios de comunicação tiveram na internet, lá no início, nos anos 90 e nos anos 2000, lidaram com a internet como uma forma um pouco de descaso. Eles achavam que os leitores não teriam tempo para ler, eles ficariam cansados de ficar lendo mediados por uma tela, porque o papel é muito mais confortável. Era uma visão muito tradicional, muito tradicionalista. E com isso, parece que o webjornalismo, ou jornalismo online, ou jornalismo digital, ficou fadado só produzir o quê? Notícias curtas, notícias simplificadas, notícias que você não aprofunda muito na pesquisa, você não aprofunda muito na apuração, você não precisa de ter um cuidado maior com o texto, com a redação jornalística. E para esse tipo de jornalismo que foi produzido e que foi moldado para o uso do jornalismo digital, será que a gente precisa realmente de jornalistas profissionais para fazer? E é por isso que vem essa onda de fake news. Porque qualquer pessoa pode publicar, as pessoas estão um pouco acostumadas a consumir esse tipo de conteúdo que é clickbait, que é raso demais, que é simplificado demais. E as pessoas não estão mais acostumadas a ler e a ir para um jornalismo de profundidade.
E eu acredito, como uma pesquisadora não só de jornalismo automatizado, mas de jornalismo digital, que a gente precisa de encontrar esse outro lugar, que é esse lugar do jornalismo mais aprofundado, da gente diferenciar o que é um jornalismo de qualidade, um jornalismo profissional, desses conteúdos que são produzidos de forma repetitiva e muito simplificada na internet. E para a gente diferenciar isso, se a gente vai usar a inteligência artificial para diferenciar isso, não é usando a inteligência artificial para produzir conteúdos repetitivos usando uma template sem intervenção humana, mas é usando a inteligência artificial para fazer boas investigações jornalísticas, lidar com a Big Data que está aí disponível na internet e outros usos da tecnologia para a gente produzir um jornalismo de qualidade. Isso aí é usar para o benefício, né? Mas quando isso ultrapassa, usa de forma negativa, aí já complica. Exatamente. A gente tem muitas pesquisas, e não é muito o meu foco, mas tem muitas pesquisas de como que os bots na internet, eles apoiam a desinformação, a divulgação, né, de notícias falsas. E eu estou focada, eu até brinco com o meu professor aqui, que eu estou focada nos bots do bem. Bots do bem é um termo que um pesquisador de ciências da computação lá da USP, mas que faz um projeto lá na UFMG, ele usa e eu gostei dele, assim, eu adotei ele. Eu gosto de falar dos bots do bem. Eu quero falar dos... E não é uma visão achando que a tecnologia é neutra, não é uma visão positivista ou determinista tecnológica de achar que a gente... que a tecnologia só vai trazer coisas benéficas, mas de tentar olhar eticamente para a tecnologia. Eu sou muito da visão de que é impossível a gente lutar contra o avanço tecnológico. Isso é um posicionamento meio... É uma briga que a gente não vai ganhar, mas a gente precisa, sim, de discutir como que a gente pode adotar esses avanços tecnológicos de forma ética, para um avanço ético da profissão. E essa é uma discussão muito importante. E ela traz tanto impacto aí positivo, como você falou, claro, né? Toda tecnologia, como você falou, jornalismo, esse avanço aí tecnológico, mas também ele traz impactos negativos, né? Que pode aí acabar, né, em vários aspectos aí. Aí eu queria saber de você, quais seriam esses impactos negativos, de forma negativa, que a inteligência artificial ela tem trago para o jornalismo? Talvez fake news, a busca desses dados, informações. O que ela pode trazer de forma negativa, assim, na sua concepção, que você acha assim, que a inteligência artificial tem trago para o jornalismo? Eu acho que a inteligência artificial, de forma negativa, primeiro, se os veículos tradicionais eles começam a adotar esse software de Natural Language Generation para produzir repetitivas, com o intuito de substituir mão de obra humana, substituir o trabalho dos repórteres por textos produzidos por software, escritos por software, eu acho que isso é um impacto muito negativo. Seria uma visão focada, às vezes, na questão econômica da tecnologia e não focada numa qualidade jornalística. E a gente simplificaria, porque se a gente tiver textos produzidos por softwares publicados nesses grandes meios de comunicação, o que a gente vai ter são textos repetitivos, que seguem uma mesma estrutura narrativa e que só modificam alguns elementos ali internos. E com isso, a gente tem não só uma simplificação, mas uma produção mais do mesmo. Tem um autor que fala muito sobre isso no jornalismo digital, que chama Pablo Bokowski. Ele é argentino, mas trabalha aqui nos Estados Unidos há 25 anos, 27 anos, na verdade. Eu até conheci ele esse semestre. E o Pablo fala muito isso, que o jornalismo digital, ele veio com esse modo, assim, se produz muito mais notícias, porque você não tem o limite do espaço. Isso é uma coisa que ele discute antes até da inteligência artificial. Você produz muito mais notícias, você não tem o limite do espaço do papel,
você pode publicar, teoricamente, indefinidamente, porque o custo de publicação de novos textos no servidor ele é barato, mas o que você tem são times, poucas pessoas, poucos jornalistas publicando online, e as publicações, elas são réplicas. Então, você já deve ter observado isso, quando, por exemplo, o G1 ou o UOL fazem uma suíte. Vamos usar o exemplo aí, infelizmente, a morte da Marília Mendonça. Você produz 20, 30, 50 notícias sobre a morte da Marília Mendonça, e o que ela traz realmente de novo, uma delas, é um pedacinho. E ela fica repetindo. Então, tem uma redundância nessas notícias muito grande, porque ela fica o tempo inteiro falando a mesma coisa da morte da Marília Mendonça. Ela fica repetindo, é como se ela estivesse batendo na mesma tecla. Se a gente for substituir os repórteres humanos para produzir conteúdos automatizados, os conteúdos vão seguir mais ou menos eles vão ficar repetindo mais do mesmo. E onde que a sociedade vai? Aí vem a pergunta que eu fico na minha cabeça: qual que é o papel, o lugar do jornalismo para a sociedade? Então, para mim, esse é o ponto negativo principal. Assim. Se o foco dos executivos desses grandes meios de comunicação ao adotarem a inteligência artificial para textos automatizados for um enfoque financeiro, com o intuito de substituir mão de obra humana para produzir mais conteúdo, que a minha internet está instável, não sei se travou. Travou? Não, tá tranquilo aqui. Então, tá bom. Se for para produzir mais conteúdo, a gente está indo para um lugar onde o jornalismo realmente pode ser substituído. O jornalismo não tem papel nenhum na sociedade, não é uma coisa que é valorizada pela sociedade, e a gente vai virar um celeiro de fake news, porque nesse espaço não tem limite. Como você não vai ter apuração, você não vai ter muita preocupação com a apuração, você só quer, na verdade, levar qualquer tipo de conteúdo e você não tem aquele apreço, aquele cuidado com o conteúdo que você está levando para o seu leitor, vai virar um celeiro de fake news e de todas essas... de toda essa disseminação da desinformação na sociedade. Se o uso do jornalismo automatizado, ou seja, dos robôs no jornalismo, for para produzir bots nas redes sociais, porque a gente sabe hoje que as plataformas como Twitter, Facebook, WhatsApp, são plataformas muito utilizadas pelas pessoas para se informar, né? Uhum. Se a gente for levar informação através dessas plataformas, usando bots e tentando alavancar conteúdos tendenciosos, conteúdos baseados em notícias falsas ou em apurações tendenciosas que querem fomentar algum tipo de doutrina, etc., é um uso negativo. Eu não acho que a gente deve seguir a inteligência artificial no jornalismo para isso. Eu acho que a gente precisa de uma discussão ética mais profunda, de reconhecer qual que é o papel do jornalismo, a importância do jornalismo na sociedade. E isso é um pacto que envolve não só jornalistas, mas envolve os leitores. Qual é a visão dos leitores da importância de um jornalismo de qualidade? E se a gente estiver levando para esses leitores, eu acho que, na verdade, no fundo, os leitores eles viram alvo de fake news porque eles viram alvo de fake news porque, de certa forma, há alguns anos, eles estão acostumados a esse tipo de conteúdo que é muito raso, que é muito pouco aprofundado, que está muito pouco elaborado em termos de apuração, em termos de redação. Se a gente continuar fazendo esse jornalismo, que até uns colegas meus, quando eu trabalhava no estado de Minas, que é o jornal lá de Minas Gerais, falava essas cascatas, meus colegas chamavam essas notícias de cascatas. Se o que a gente, jornalista, estiver oferecendo para o nosso leitor as cascatas, e vou botar isso entre aspas para os meus colegas lá, qual que é o papel do jornalismo? Realmente, jornalismo as pessoas não vai levar. Agora, se você tem um pacto do jornalismo para um avanço social, um avanço preocupado com a questão da cidadania, onde as pessoas da sociedade reconhecem esse papel do jornalismo
para a sociedade. O jornalismo tem um papel importante também para vigiar, para monitorar os governos, os empresários. A gente começa a construir uma sociedade mais forte e o jornalismo tem sentido. E eu acho que a gente está nesse momento dessa ressignificação, não só do jornalismo, mas das instituições. A fake news, ela vem, mas numa crise maior e mais extensa, que é uma crise das instituições. A gente está questionando muito o papel das instituições na sociedade. A gente está questionando muito a questão dos governos. A corrupção é um problema muito sério, principalmente na América Latina, é algo que eu estou discutindo muito num artigo que eu estou aqui produzindo, que é o próximo artigo que eu vou escrever, que eu vou apresentar, inclusive, ele em Portugal 2 semanas. Tem que mandar uma versão prévia desse artigo na semana que vem. Mas, para a gente encontrar esse papel do jornalismo e ressignificar esse jornalismo, a gente precisa entender esse contexto maior, sabe? Jornalismo não é só escrever, não é só publicar texto. E ter essa visão, por isso que eu acho que a gente está chegando num ponto, assim, pelo menos a discussão que eu quero ter da tecnologia, da inteligência artificial, mas do jornalismo, é uma visão um pouco filosófica e ética, né? Eu estava falando. Não sei se eu estou chegando. Não, se eu estou falando que você queria escutar, mas assim, é o que eu estou querendo desenvolver agora. Assim. Não, tá ótimo. Estava conversando com um jornalista, ele é editor aqui do Diário de Goiás, aqui do estado, e ele estava me falando sobre isso, sabe? Da inteligência artificial, que hoje em dia, infelizmente, não tem como fugir, é a realidade, e a gente não sabe como vai ser daqui para frente, esse impacto todo, né? Que a inteligência artificial vai vir, talvez modificando o que realmente é o jornalismo, que, assim, para mim, é ir lá apurar, é buscar pelas fontes, é ir lá saber o contexto, enfim. E, igual que você falou, a inteligência artificial é muito rasa, assim, ela dá uma coisa assim, muito vaga, muito mecânica mesmo, né? Por exemplo, assim, só para concluir o que você falou, tem uma agência lá na China, agência de notícias, enfim. Aí eles criaram um âncora. Gente, eu olhei aquilo, eu fiquei assim, como pode? Criaram exatamente idêntico ao repórter, o ser humano mesmo, né? Até que ponto a inteligência artificial é capaz de chegar, né? Se passar... Eu nem acho problemático criar âncora, porque acaba sendo um pouco... Eles querem chamar atenção. Sim. E para chamar atenção, eles quiseram criar... Né? A gente está aí num mundo que existe muito essa Second Life, né? A questão dos games, e a gente fica querendo trabalhar igual, por exemplo, realidade virtual, realidade aumentada. Eu não acho problemático, mas eu quero saber o que essa âncora fala. Quem produz o conteúdo jornalístico que essa âncora está falando? Por trás dessa âncora vai ter um jornalista. Vai ter um ser humano. Aí a discussão que eu tenho, que você deve ter visto nos meus artigos, que você deve ter visto, que a Lívia mandou, a discussão que eu tenho é a seguinte, e é até inspirada na teoria Torrede, nos estudos de ciência e tecnologia, e num autor que eu gosto muito francês, que chama Bruno Latour. Ele fala que a tecnologia sem a dimensão humana, ela não existe, ela está enterrada. Quantas invenções tecnológicas foram criadas e, se elas não são adotadas, elas se transformam em, sei lá, lixo eletrônico, em objetos fazem parte de um momento histórico, mas ainda não foi adotado. Para a tecnologia ela realmente fazer sentido e ela ser adotada de forma massiva, ela tem que ser aceita pelos humanos. E por trás dela existe uma rede de humanos trabalhando com ela, que geram sentido, que acham que ela é importante. Então, por trás de toda a tecnologia tem uma rede de humanos. Na verdade, ele chama de um labirinto de multidões que foram os humanos que desenvolveram aquela tecnologia, que implementaram, e os humanos que validaram o uso daquela tecnologia. Então, essa visão que às vezes a gente tem, que é muito inspirada
nessas ficções científicas que a gente assiste nos filmes, até nos livros, né? A gente volta lá para o Frankenstein, que foi um mito, que é essa questão do sonho que a gente tem há vários séculos, do humano ser capaz de certa forma, de ter o poder de Deus, de criar uma criatura, né? Criar uma pessoa que é a sua semelhança, que seria esse mito do Frankenstein. Essa visão, ela é completamente destoada. É muito esse imaginário que a gente tem dos romances, dos filmes de ficção científica, de que a gente vai conseguir criar robôs que têm a mesma capacidade dos humanos e que se esses robôs, às vezes, chegar na nossa vida e vão ser uma ameaça para a nossa vida, vão causar algum dano para a humanidade como um todo. Na verdade, quando a gente para pensar o que é o jornalismo automatizado ou o uso da inteligência artificial no jornalismo, a gente se depara com computadores, softwares. E para produzir o jornalismo, a gente sempre precisou de tecnologia. Nem estou falando dos computadores, mas a gente precisava da quê? Da prensa com os caracteres, a gente precisava da máquina de escrever, a gente precisava do filme, da câmera lá analógica, agora a gente tem a digital, os computadores, quantos softwares hoje a gente usa, o gravador, e isso vai evoluindo, e a gente, como profissional, jornalista, a gente vai se adaptando a essas tecnologias. E a inteligência artificial no jornalismo, na verdade, esses vários aplicativos que a gente usa. Se você parar para pensar, o celular que você usa para apuração hoje, ele tem várias ferramentas de inteligência artificial embedadas dentro dele, incorporadas dentro dele. Tem, inclusive, quando eu fui falar com esse jornalista, falando sobre inteligência artificial, isso porque foi só no WhatsApp, só por mensagem ali, conversando com ele. Ele falou que o que mais veio foi notícias falando sobre inteligência artificial. Uma empresa mostrando para ele, prometendo para ele, né, notícias de inteligência artificial, enfim. Meu Deus, isso porque foi só por mensagem no WhatsApp, né? Então, assim, é fora do normal, assim, muitas coisas que a gente vê que eu fico assim. Então, mas assim, como que o jornalista hoje, né, para não entrar nesse âmbito aí negativo, como que ele pode, como que eu posso explicar? Não, para conservar esse jornalismo, entende? Para não sair desse, entrar no mundinho da inteligência artificial, enfim. O que você acha que... Como que o jornalista pode... Caído. A ligação tinha caído. Eu não escutei nada. Você pode me falar de novo, repetir a pergunta? Você acha... Assim, eu sei que você já falou um pouco, né? Você acha que a inteligência artificial, com esse avanço todo da tecnologia, ela veio para substituir ou para acrescentar ali no profissional, para o jornalismo em si? Legal. Quem vai definir isso é quem vai adotar a inteligência artificial. Se o executivo adotar a inteligência artificial achando que ele pode adotar um software que vai produzir milhares de notícias repetitivas e, com isso, ele pode economizar e substituir os repórteres que ele contratou e isso gerar uma economia, porque a gente não pode desconsiderar que o jornalismo tradicional, esse jornalismo está vivendo uma crise, é um uso dessa tecnologia para substituir. Eu não acredito nisso, e eu não acho que esse é o melhor uso dessa tecnologia. Por isso que eu acho que o que a gente precisa hoje é de ter uma discussão ética sobre o jornalismo automatizado. Para mim, os melhores usos desses exemplos, tá? São esses usos éticos que eu acho que são importantes. A gente tem, primeiro, o uso da inteligência artificial no jornalismo investigativo. Vai ter uma discussão aí nesse festival de jornalismo e inteligência artificial essa semana lá em Londres,
que é sobre isso, e eu estou muito atenta a essa discussão, e é o que eu estou desenvolvendo nesses estudos de caso aqui na América Latina, que é você usar a inteligência artificial no combate à corrupção. Esses são os estudos de caso que eu estou olhando. Como é que eles vão usar? Eles vão ter acesso a dados, hoje em dia, há 10 anos, né? Essa semana está fazendo 10 anos da Lei de Acesso à Informação no Brasil, a LAI. Muito importante, um marco para o avanço social e político. Sem a LAI, a gente não teria tido, por exemplo, a Operação Lava Jato. A gente existe, não, e aí eu estou falando do Brasil, mas não só no Brasil, né? Na Argentina tem um estudo de caso, no Peru tem um estudo de caso que eu estou lidando, que é o FUNES no Peru, do Ouro Público, e na Argentina o La Nación está trabalhando também com o Data Team, que é o time de dados, de jornalistas de dados. O que eles fazem? Eles usam a inteligência artificial porque eles têm acesso a muita informação, e se eles, humanos, repórteres, tiverem que analisar essa informação item por item, eles vão demorar horas, dias, meses analisando. E aí eles usam a inteligência artificial como uma ferramenta para conseguir processar essas informações, e a inteligência artificial lança alertas, presta atenção nisso, presta atenção naquilo, e tornar esse trabalho de investigação jornalística um pouco mais rápido, porque a gente está numa era da Big Data, muitos dados, né? E para a gente processar essas informações e usando a tecnologia e os computadores para facilitar esse processamento de dados, é um uso positivo e ético. Então, eu acho que um uso positivo e ético da inteligência artificial, ele se aproxima ao jornalismo de dados e ao jornalismo investigativo. No FUNES é a mesma coisa lá no Peru, do Ouro Público, que é um veículo nativo digital que a gente chama, né? É um veículo jornalístico que já nasce na internet. O Ouro Público, ele criou uma plataforma que ela gera alertas de contratos públicos firmados com empresas privadas, contratos de dinheiro público em empresas privadas, muito inspirado no drama da Odebrecht da Operação Lava Jato, porque a Operação Lava Jato acaba levando, né, porque a corrupção não aconteceu só no Brasil, ela se espalhou também pelos outros países da América Latina. Esse FUNES, que é essa plataforma, ele gera alertas de contratos que podem estar ali com problemas que tem um risco grande de problemas éticos e problemas de corrupção. E aí, quem vai fazer realmente a investigação e chegar à conclusão de que existiu problema ali são repórteres humanos, pessoas. Mas o primeiro alerta foi gerado com o uso de uma tecnologia de inteligência artificial que fez esse processamento de dados. Esse é um uso ético que eu acho que é muito interessante. Um outro uso muito ético que eu acho importante, a gente precisa fortalecer o jornalismo local e a gente precisa de fortalecer a produção de notícias sobre assuntos que não eram notícias antes, notícias que não eram contadas antes, histórias que não entravam no que a gente chama de gatekeeping, né? Esse conceito de gatekeeping, mas que não entravam na seleção dentro do Valor Notícia das pautas que eram publicadas pelos veículos tradicionais. Para a gente dar conta, às vezes, de produzir notícias sobre assuntos, eu acho que o fortalecimento do jornalismo local vai muito além disso, e a gente precisa de muitos repórteres, de um fortalecimento do jornalismo e uma interiorização do jornalismo. Mas você também pode usar a tecnologia para começar a produzir notícias específicas sobre esses municípios que são desertos de notícias. Se você for lá no site da Abrage, tem uma pesquisa que eles fazem de vez em quando, que é falando dos desertos de notícias. Eu acho que é da Abrage. Se não for da Abrage, é do Projor. Estou aqui na dúvida quem que faz isso, mas eles fazem um atlas da notícia no Brasil e tem um mapa direitinho que mostra onde que são os desertos de notícias no Brasil. É muito interessante. Eu não sei se você conhece esse projeto. Mas eu estou falando isso para citar um exemplo que aconteceu nas eleições do ano passado, que eu acho que é um exemplo muito legal e que segue um pouco aquele estudo de caso do Le Monde, que tem um artigo meu que eu falo dele, que é você usar a inteligência artificial para a produção desses artigos repetitivos, mas para produzir, por exemplo, uma notícia para cada município sobre o resultado eleitoral. Numa cobertura eleitoral
das eleições de municípios, normalmente os jornalistas que estão ali nos veículos, eles vão criar uma lógica, uma metodologia, tá? Nós vamos conseguir noticiar municípios acima de 100 mil habitantes no meu estado. Só que a maioria dos municípios no Brasil, a gente tem 5.100, acho que, municípios no Brasil, mais de 4.500 tem menos de 50 mil habitantes. E eles nunca foram alvo de uma notícia falando de quem foi a pessoa, o político que foi eleito. Aí você vê nesse estudo de caso do G1 na eleição passada que eles usaram a inteligência artificial porque eles queriam publicar na noite eleitoral, na noite do resultado eleitoral, no dia do resultado eleitoral, aquele de domingo para segunda, uma notícia para cada um dos 5.100 e poucos municípios brasileiros. E eles fizeram isso. Essa é uma forma de você usar a inteligência artificial para produzir notícias sobre esses desertos de notícia. Resolve o problema do deserto de notícia? Não. Para a gente resolver o problema do deserto de notícia, a gente precisa cada vez mais de mais jornalistas, de jornalistas interessados em trabalhar no interior, trabalhar com jornalismo local, não com essa visão de que jornalismo no Brasil só é feito no eixo Rio-São Paulo, por exemplo. E para você ser um jornalista de sucesso, você precisa de ir ou para as capitais, ou, na verdade, não. Você tentar conseguir fazer. A gente sabe que é complexo, difícil, mas fortalecer esse jornalismo local. Mas existem alguns usos éticos. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, não é porque é para produzir jornalismo repetitivo, usando essas notícias automatizadas, que não é legal e que vai ser substituído, que o repórter vai ser substituído por essa tecnologia. Mas você utilizar essa tecnologia para aumentar a cobertura jornalística é uma coisa que um outro autor, Francesco Marconi, que trabalha lá na Associated Press, que é aquela agência de notícias aqui nos Estados Unidos, e ele acho que deve ser italiano, né? Porque o nome dele é Francesco Marconi. Ele chama o uso da inteligência artificial para produzir um jornalismo aumentado. Ele usa um pouco essa ideia da realidade aumentada, da augmented reality, e ele fala que existe aí uma forma da gente usar a inteligência artificial aplicada em jornalismo automatizado para produzir esse augmented journalism, que ele chama. Legal. É acrescentar mesmo, né, no trabalho de jornalista, não substituir. Mas, só para complementar isso daí, a Microsoft, ela demitiu, né, vários jornalistas só para ter ali a inteligência artificial. Aí, nesse âmbito aí, eu já discordo com eles, né? Isso, mas a Microsoft, ela é uma empresa que está baseada no quê? Naquilo que eu falei lá no início da entrevista. Ela tem essa visão muito determinista tecnológica, de que as tecnologias são neutras, ela não consegue entender o impacto tecnológico. A gente tem que contextualizar o uso da tecnologia, os impactos políticos, sociais, culturais. E a Microsoft, não só a Microsoft, o Facebook, o Google, todas essas empresas que estão ali baseadas nesse paradigma do Vale do Silício, que eu comentei no início, elas vão vender essa ideia de que a tecnologia veio para substituir, ela só vai trazer benefícios para a sociedade e ela vai ser muito mais capaz, e aquela visão meio mágica de que a tecnologia produz um futuro que é um futuro brilhante. Isso não é a verdade. Não. Só para mudar um pouquinho de assunto, assim, o Elon Musk, ele é o criador, né, da Neuralink, não sei se você já ouviu falar, deve, com certeza. Ele tem criado aí chip, né, assim, só para complementar, que a gente está falando de inteligência artificial, ele tem criado um chip para implantar no cérebro humano. E aí, na ideia deles, assim, era justamente para pessoas com problemas de saúde, ou que deu paralisia, do tipo assim, e esse chip ia ajudar a pessoa ali a voltar com os movimentos, ia colaborar para a situação daquela pessoa. Mas eu fico pensando, eles querem fazer esses testes em seres humanos, no modo geral, assim. Até que ponto isso pode chegar, né? A forma de controlar as pessoas, alienar as pessoas, ou simplesmente a inteligência artificial, que é mais capaz que o ser humano, né? Não só no jornalismo, mas no modo geral, né? Que eu estou falando agora no modo, assim, geralzão,
Ele já quer fazer experimentos, já fez em animais, em macacos, e simplesmente a inteligência artificial ali no cérebro daquele macaco, conduzindo ele a jogar, e simplesmente ele estava jogando um jogo, e assim, super bem, ganhando o jogo macaco. Então, onde que isso pode chegar, né? Onde que Sabe qual que é a questão? A discussão toda ética. Essas pessoas que estão na frente dessas grandes empresas, é uma loucura. Eu acho que a gente vive É uma loucura porque eles atraem bilhões e bilhões de dólares, um valor inimaginável. Assim. Baseadas nesse conceito, que é um conceito meio furado. E eles estão investindo dinheiros, bufas de dinheiro, num desenvolvimento tecnológico. Qual que é o benefício social que isso está trazendo? Enquanto isso, a gente tem uma desigualdade social e econômica muito grande. Então, se há 10, 15 anos atrás, as empresas mais valiosas do mundo eram as empresas ligadas ao petróleo, e hoje as empresas mais valiosas no mundo são as empresas de tecnologia, e todas elas são baseadas nos Estados Unidos, a gente precisa de ter uma discussão ética. É isso que a gente quer para a economia? Porque cada vez mais o que a gente vê é uma concentração de renda muito grande em poucos setores. E esses grandes empresários, que para mim são megalomaníacos e beiram a loucura. São todas pessoas muito, se você analisar o estilo de vida, são pessoas muito questionáveis a forma como elas lidam. O Mark Zuckerberg é a mesma coisa, eles são meio desorientados, assim. O Elon Musk, para mim, é o maior exemplo disso. Não, ele vai trazer, sabe? Qual é o benefício de ficar fazendo viagem espacial enquanto a gente tem milhares de crianças morrendo de fome no mundo inteiro? E não só na África. A gente tem a visão, às vezes, de que isso se concentra na África, ou sei lá, na América Latina, a gente sabe que a gente... Mas não, aqui nos Estados Unidos tem gente passando muita fome. Eu me choco, eu ando aqui nessa cidade, eu estou em Austin. Austin é uma cidade que hoje é tida como um novo Vale do Silício. Todas as grandes empresas de tecnologia estão aqui. A fábrica da Tesla está vindo para cá. E eu ando aqui de carro, o tanto de morador de rua embaixo das pontes morando, porque a crise da Covid ela veio para todo mundo. E é isso, eu vou estar gastando bilhões e bilhões de dólares para fazer uma viagem espacial que vai durar alguns minutos e vou ficar ok. Para mim, não ligo muito de ver as pessoas passando fome, passando frio, que é o mínimo de dignidade humana. Sei lá, viajando aqui, né? Mas é um pouco essa discussão que a gente chega nesse paradigma do Vale do Silício. É esse o mundo que a gente quer? Que é esse mundo que, na hora que a gente assiste esses vídeos e essas propagandas dessas empresas de tecnologia, parece um mundo perfeito, um futuro perfeito. Mas se você tem um pouquinho de conhecimento social, um pouquinho de noção, você sabe que esse mundo não existe. Que ele é uma ficção, tanto quanto os filmes de ficção que mostram os robôs destruindo a humanidade. Tem vários, né? Então, assim, para concluir, por que eles não pegam, então, a inteligência artificial para o combate da desigualdade social, contra a corrupção? Eu acho que isso tem muito interesse em cima da inteligência artificial. Acho que tem muitos interesses aí, né? Tanto político, como enfim, em tudo, né? Nossa, é uma coisa que não... Quando eu comecei a pesquisar, eu fiquei assim, caraca, eu não acredito. Olha o que está acontecendo. E, assim, as pessoas não estão vendo, né, o que realmente está acontecendo. Porque, como você falou, são milhões de dinheiro, milhões de dólares que eles investem numa coisa. Para qual benefício? De quem? Né? Para eles. Quem é que vai definir como que a tecnologia vai ser usada? Exatamente. Somos nós. São os humanos. Por isso que eu acho que o mais importante de tudo é essa discussão ética. Na hora que você fala ética, você fala, nossa, mas esse é um palavrão, né? Parece que ele está lá inalcançável na filosofia. Mas a gente tem que trazer isso para perto da gente e falar, não, mas é a gente
essa discussão ela tem que ser feita, porque é nessa discussão ética que a gente vai definir. A tecnologia, quem define se ela vai ser usada para o bem ou para o mal, somos nós. E nós, jornalistas que... Eu não sou uma jornalista de 70, 80 anos que estabelecia a minha carreira baseada num veículo de comunicação de grande mídia, numa época que não existia o digital. Eu sou uma jornalista que já me formei nesse universo digital, e aí, qual que é o jornalismo que eu quero produzir? Eu continuo acreditando na profissão, eu continuo acreditando no futuro do jornalismo, mas qual que é o jornalismo que a gente vai criar e produzir? Não, foi o que eu conversei hoje. Eu nunca achei. Foi o que eu Pode falar. Eu estava até conversando sobre isso com o Altair, ele falando sobre essa questão, né? Ah, hoje em dia, o jornalismo tá em cima mesmo, tipo assim, como se fosse a nova onda do jornalismo. Eu falei assim, não. Aí ele, porque tem, por exemplo, o pessoal que está se formando agora, né? Tudo para eles é online, é tecnologia e tal, não sei o quê. E eu falei para ele, não, a minha visão é diferente. A minha visão é eu ir lá e chegar lá e procurar e ver o que está acontecendo, dar a cara para bater. E eu acho que a minha visão é um pouco diferente do pessoal de hoje. Eu acho que eu sou... Falei para ele, eu tô achando que eu sou das antigas, porque eu não concordo muito com essa ideia de inteligência artificial, não sei o quê. A gente tem que discutir também o que é o jornalismo. A gente tem uma crise de identidade e a gente tem que discutir o que é o jornalismo. A e nisso a gente tem que voltar lá para a base histórica do jornalismo, para a história do jornalismo mesmo, para a gente entender a importância do jornalismo na sociedade, que vai além, porque eu acho que a gente teve uma visão durante alguns anos muito centrada nas mídias, nos grandes veículos de comunicação, nesses grandes conglomerados de comunicação que ainda dominam economicamente, mas que estão perdendo muita força. Esses grandes conglomerados estão em crise. O jornalismo está em crise também? Se os jornalistas, Globo, Diários Associados, né, que, sei lá, estou falando aí dois, porque o Diário Associados foi onde eu trabalhei, mas Folha de São Paulo. Se a gente for pensar que o jornalismo são essas grandes empresas, que normalmente esses grandes conglomerados também estão vinculados ao poder político, todos. O jornalismo está em crise. Agora, eu acredito que o jornalismo vai muito além disso. E eu quero esse jornalismo, que é o jornalismo com J maiúsculo, que eu chamo em crise. Esse aí, para mim, pode perder força mesmo, porque eu quero fortalecer os outros jornalismos. E aí tem um conceito que eu assisti uma palestra outro dia de uma professora aqui, que fala do jornalismo solidário, em inglês é Solidarity Journalism, que é o jornalismo que vai dar voz para as pessoas que não eram incluídas nesse jornalismo com J maiúsculo. Porque quem são as fontes desse jornalismo com J maiúsculo? São lideranças políticas, lideranças empresariais, só pessoas que estão na elite da sociedade. Quem que está falando das pessoas que estão sofrendo, das minorias? Esse jornalismo ele não cabe no Valor Notícia e no gatekeeping desses grandes conglomerados de comunicação. Aí você fala, mas isso é jornalismo? Era essa a pergunta da professora. Várias vezes eles perguntam, mas isso não é jornalismo. Aí eu já falo de outra forma. O que é o jornalismo? Vamos discutir essa crise identitária do jornalismo? Porque, para mim, o jornalismo é esse jornalismo que vai dar voz às minorias, que vai usar a inteligência artificial para contar essas histórias de corrupção, que vai ter tempo para fazer uma grande investigação, às vezes vai demorar 6 meses para fazer uma reportagem, mas essa reportagem vai eclodir no maior escândalo de corrupção, como foi essa, lá do La Nación na Argentina, e que atacou o quê? Diretamente, além da prisão de N empresários, atacou a Cristina Kirchner, que tinha sido uma presidente durante muitos anos, sei lá, todo o legado de 13 anos, e que era baseado em esquemas corruptos. Esse jornalismo, eu acredito. O uso da inteligência artificial para esse jornalismo, eu acredito.
Agora, se esses grandes conglomerados de comunicação focados, que estão vivendo a crise econômica, porque eles se acomodaram a ganhar muito dinheiro, algumas durante várias décadas, e estão vendo aí sua receita diminuir, e que estava diretamente ligado ao poder governamental, porque quem sustentava esse jornalismo com J maiúsculo eram as grandes empresas e os governos, a mídia paga dos governos, né? Esse jornalismo pode ver a crise mesmo. Não acho que ele tem que desaparecer, não, mas ele tem que perder força e esses outros jornalismos emergirem. Concordo plenamente. Amei conversar com você. Ai, que bom. Eu espero que te ajude aí. Hã? Espero que te ajude aí na sua pesquisa. Vai me ajudar. Acho que a gente falou um pouco de tudo mesmo, assim. Enfim, não só no jornalismo, mas também acho que, assim, se parar para pensar, o jornalismo é isso, né? No todo, assim, no social, nas pessoas, enfim, o impacto que ele pode trazer na vida das pessoas. É o que eu penso. Então, me ajudou bastante tudo que a gente falou aqui. Ficou bem, meu Deus, ficou bem claro, assim. Acrescentou até mais para mim também, para me inscrever e complementar no meu TCC. Agradeço muito a sua disponibilidade aí de tirar o dia praticamente o dia de folga, feriado aí, mas agradeço muito. Depois você me passa quando estiver pronto o seu TCC para eu ler, tá bom? Eu vou te mandar. Vai ficar pronto período que vem. Eu sou tão Ainda assim, falta 6 meses. eu fico tão assim, que eu falei para a professora, eu já fico tão preocupada assim, Jaqueline, você tem que ser igual pessoa de publicidade, vida tranquila. Eu falei, não, eu não consigo, já quero... Não, vai produzindo, vai escrevendo, termina rápido. Você vai ver. Não vai faltar tempo. Já bota isso no papel, aproveita as férias e já bota isso no papel. Nossa, já estou vendo. Vai dar tudo certo, aí eu te mando direito. Quando estiver pronto, eu quero que você veja. Tá bom. Obrigada. Se precisar também, se tiver alguma dúvida, quiser conversar mais alguma coisa, é só me mandar o WhatsApp. Você tem meu número. Ótimo. Tá bom? Legal. Um abraço, beijo. Viu? Tchau, tchau. Pra você também. Tchau. Tchau.